Tô chegando para a nossa leitura de signos, e aí eu tô chegando para os primeiros que são Aquário, Libra e Gêmeos, signos de ar. Lembre-se que essa leitura, gente, é sempre uma leitura para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter nos signos de Aquário, Libra e Gêmeos, e de que, como toda leitura desse canal, é uma leitura para o coletivo, mas especificamente desse coletivo, né? Portanto, pega somente aquilo que fizer sentido para você, o que não fizer sentido para você, você descarta que tá tudo certo, tá bom? E se atenta aos recadinhos que eu estou deixando aqui. Já estou dizendo em alguns vídeos que nas outras plataformas, para quem é assinante, inscrito, né? Aqui na vermelha, na rosa, a gente já tem programas de assinantes com conteúdos exclusivos. Então, fica ligado, vai em cada uma das redes, questiona, pergunta, veja o que tem lá nas assinaturas para que vocês possam participar do conteúdo exclusivo para vocês, tá bom? Bora lá então? Energia para Aquário, Libra e Gêmeos, o que precisa de chegar para vocês para os próximos dias como direcionamento, como aconselhamento. Vamos lá. E a primeira carta é um 7 de pergaminhos, que fala de vocês muito focados num trabalho de vocês ou num estudo de vocês. No fundo do deck, a sentinela, tá? Ou seja, vem me falando que muitos de vocês passaram por um período atrás, num passado recente, num período em que vocês podem ter passado por algum tipo de energia, situação, dinâmica, que fez com que vocês perdessem o foco em algo. E para alguns de vocês, vocês tiveram até que pular do barco, né? Então, ou seja, de alguma dinâmica, de alguma situação, de algum lugar onde vocês tiveram que sair. Aqui a sentinela, para quem a gente está falando de profissão, a gente pode estar falando até de um lugar, por exemplo, de um local onde você trabalhou e que as coisas podem ter ruído mesmo a nível administrativo, financeiro. Para outros de vocês, para quem a gente está falando de áreas relacionadas ao afetivo, e aí não é só a campo amoroso, né, mas algo que tenha mexido com os teus sentimentos, a gente está falando daquela energia da torre. Carol, realmente a situação foi muito complicada e isso tirou completamente o meu foco daquilo que eu precisava para poder evoluir, progredir, ascender, conquistar. Ou seja, tirou o meu foco do meu profissional, do meu trabalho, do meu financeiro. E aí a energia que a gente tem aqui de perspectiva de futuro, aqui o 7 de pergaminhos é equivalente a um 7 de ouros, no sentido de que estou vendo vocês voltando novamente após esse período difícil, vocês conseguindo voltar o foco de vocês para o trabalho, para o financeiro, voltar novamente, né, a se concentrar no seu trabalho, a desenvolver o projeto, a desenvolver o teu profissional. Para outros de vocês, Carol, realmente foi uma empresa que o financeiro, que o administrativo veio abaixo e eu estou aí na procura por voltar ao mercado de trabalho. Então, 7 de ouros, a gente tem uma excelente perspectiva de você retornando ao mercado de trabalho, de você retornando a uma empresa com estrutura e com estabilidade. Então, seja lá o que tenha acontecido nesse passado recente, que pode ter te desestruturado financeiramente, mentalmente, emocionalmente, seja lá se foi realmente uma questão ligada ao profissional ou ligada ao emocional de vocês, para os próximos dias a gente tem foco no progresso, foco no trabalho e nas atividades de vocês. E um foco muito positivo, porque lembre-se que o 7 de ouros é aquela carta que a gente sempre diz, de uma semente bem plantada, ou seja, vocês retornam o foco de vocês para uma questão, para uma situação ou para a procura de um novo emprego, cuja semente é fértil. Ou seja, existe uma boa perspectiva no cenário de futuro de vocês. Vamos lá, o que mais que precisa chegar até Aquário, Libra e Gêmeos? Gosto muito dessa energia, Rainha de Ouros, tá? Ou seja,
O que quer que tenha tirado a tua estabilidade ali atrás, a gente tem o retorno, o renascimento de vocês numa energia muito mais estável. E aí lembra que apesar de eu estar falando aqui rainha, eu não estou falando de sexo, de gênero, eu estou falando de energia. Aqui mostra vocês novamente estáveis, novamente focados, novamente olhando para o futuro de vocês. O que quer que tenha acontecido no passado, ficou no passado, tá? Então a gente está falando aqui de uma energia de alinhamento, de uma energia de foco, de expansão, de crescimento para vocês. E eu estou falando de alguns de vocês até, inclusive, olhando para esse passado e pensando: como é que eu pude perder tanto tempo nessa situação? Para quem é alguma coisa emocional, me parece que vocês vão ter um choque de realidade no sentido de que como que eu pude perder tanto tempo olhando para isso? Ou como que eu pude realmente me desestruturar a esse ponto por conta dessa situação? E tá tudo bem, né? Depois que o furacão passa, depois que a torre cai, depois que a gente começa a se reerguer, muitas das vezes a gente olha para trás e fala: gente, será que era para isso tudo mesmo? Para quem a gente está falando de uma questão emocional, porque realmente a questão do desemprego, realmente a gente sabe que tira muito do nosso foco, do nosso centro, né? Porque mexe com a nossa sensação de segurança, mexe com a nossa sensação mais básica, né? Com os nossos instintos mais básicos de preservação, de alimentação. Então, não é que eu esteja falando isso para quem é o emprego, mas para quem é muito essa questão do sentimental, eu vejo vocês olhando para trás daqui uns tempos e dizendo: como pude me desestruturar a esse ponto por causa dessa situação? E para quem é, sim, né? Porque aí tá aqui o sussurro, para quem é sim uma questão de profissional, né? Você sendo reencaixado, você sendo realocado, perdão, numa nova empresa, numa nova situação, eu creio que vocês vão olhar para trás e falar: graças a Deus, eu estou muito melhor aqui do que eu estava lá, tá? Fundo do deck, Arcanjo Gabriel, que é o arcanjo da anunciação. Tem notícias boas vindo para vocês. Para quem é trabalho, gente, sério, a gente tem energia de número 3, então pode ser em até 3 semanas, até março desse ano. Em até 3 semanas, até março desse ano, ou em até 3 meses. Você salva o vídeo e me fala. Aqui a gente tem o arcanjo Gabriel, que é o arcanjo da anunciação, dizendo: tem coisa boa vindo para você, tem estrutura, tem estabilidade vindo para o teu caminho. E para quem a gente está falando de emocional, arcanjo Gabriel, que é o arcanjo do raio rosa, trazendo cura para vocês e anunciando um novo momento aonde vocês estarão muito mais estáveis, muito mais equilibrados, dando foco àquilo que precisa de foco, tá? Não tenho nem o que dizer. A última carta para a gente encerrar essa leitura: lua nova, lua crescente, ou seja, tem algo aí na tua energia de futuro que tem todo o potencial de crescimento. Então, nada de ficar olhando para essa torre, para essa situação que naufragou, para esse barco que afundou. Vamos, bora sacudir essa poeira, olhar para frente que tem algo aí na sua energia, num movimento de lua crescente, ganhando força. Vou pegar aqui uma última mensagem dos viajantes da luz sagrada, para a gente tirar um último recadinho para vocês. Aquário, Libra e Gêmeos, uma leitura muito positiva para vocês, tá bom? Ó, veja bem, o caminho realmente está estreito para alguns de vocês, ou foi estreito. Sabe aquela coisa? A porta estreita, o caminho difícil, a noite escura da alma, a gente está falando disso. O caminho realmente foi estreito. Mas ali à frente, ó, eu tô vendo vocês em descanso. Finalmente, Carol, aquela energia da torre passou. Finalmente, Carol, eu consegui o meu emprego. Finalmente, Carol, eu me recuperei daquela situação emocional, tá bom? Fez sentido para você? Não esquece, curta, comenta e compartilha. É assim que você me ajuda. Segue a gente, ativa o sininho. Beijo grande e até a nossa próxima leitura.